Oiê, eu tô tentando achar uma forma de introduzir esse vídeo, mas não tem outra melhor senão dizer que eu ativei recentemente a minha skin de leitora ávida, entendeu? E eu fiquei muito inspirada com os livrinhos de 10 e 15 reais da feirinha do shopping da minha cidade. E eu realmente encontrei um livro muito interessante e fiquei inspirada o suficiente para querer desenhar todos os personagens aqui. Eu falei todos, né? Bom, surpresa, não vão ser todos, vão ser só 4. Gostaria que fosse todos, mas eu ainda preciso arranjar uma forma inteligente de contar essa história aqui sem dar um spoiler e deixar nem que seja só uma pessoa muito curiosa para correr atrás dessa história e ler esse livro de terror, mistério, enfim. O livro em questão se chama Por um Corredor Escuro, da autora Lois Duncan. Acho que é assim que se fala. Bom, não sei o quão famoso o livro é. Eu sei que essa autora também escreveu Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado. E esse livro barra filme é meio famosinho, até onde eu sei. Enfim, eu não consumia muitos conteúdos literários de terror, na real, esse era o primeiro. E vamos à história. A nossa principal personagem se chama Kitty, ou Catherine, mas o apelido dela é Kitty. E ela tá prestes a entrar num internato que fica na... Como é que eu posso dizer de uma forma que não vai desmonetizar o meu vídeo? No meio do mato, sabe? E isso porque a mãe dela e o padrasto dela vão se casar, e eles, na verdade, já se casaram, mas eles estão indo curtir uma lua de mel na Europa. E ela não vai ter lugar pra ficar, então ela achou esse internato só pra garotas, que ela fez uma prova pra passar, e na época ela tava até animadinha pra ir, porque ela convenceu a melhor amiga dela a fazer a prova também, e ela super achou que as duas iam passar juntas, mas spoiler, não passaram. E isso deu uma desmotivada aí na Kitty a ir nesse internato, sabe? Calma aí que eu quero muito acreditar que eu vou conseguir conduzir essa história muito bem. Vamos lá. Quando tá começando aí a época de início de aulas, ela já não tava mais tão animada, porque ela não ia ter a melhor amiga dela lá, então ela tava bem de ovo virado para começar essas aulas. E essa escola, esse internato, ele fica numa cidade super afastada, que já é uma cidadezinha, mas já fica no mato do mato, no meio das montanhas, de super de difícil acesso, e fica num casarão que, na minha concepção, é uma vibe meio Bates Motel. No caso, não o motel, mas a casa do Norman Bates, que fica do lado do motel, que é uma casa bem estranha. Então eu imaginei assim, é o cenário principal da nossa história. E assim que a Kitty olha pra casa e a casa parece que olha pra ela de volta, ela fala, nossa, que lugar estranho. Ela sente um negócio ruim no estômago, assim. E ela tenta dar uma insistida a mais pros pais dela não deixarem ela ficar lá, mas assim, já tava tudo resolvido. Daí já vou falar da nossa segunda personagem retratada aqui, que é a Madame Dobré. É francês, ela é a dona dessa escola. Ela foi conhecida por ter fundado outros internatos na Europa. E ela estava fundando esse primeiro internato nos Estados Unidos. E basicamente ela era conhecida por ser uma pessoa muito colecionadora de arte, que entende desse mercado de arte. Ficou conhecida por ter achado aí um quadro super raro do Vermeer e que ninguém conhecia, mas essa informação até que é importante. Não é um spoiler, mas é uma informação interessante para guardar. E essa é a nossa diretora, barra criadora, dona da escola. A Kitty chega lá na escola um dia antes de começarem as aulas e a madame apresenta o quarto individual que a garota vai ficar. Nesse internato, ninguém divide quarto. Uma coisa que a Kitty repara muito nesse momento inicial é na aparência das pessoas que já estão lá na casa trabalhando, que é uma aparência meio assim sem vida, parecia que o lugar é sem vida e as pessoas eram meio sem vida, assim. E daí a Kitty, bem diferente de mim, ela é uma menina um tanto extrovertida e muito curiosa. Na real, ela gosta muito mais de externalizar as dúvidas dela, então ela vinha com muitas perguntas, mas a própria Madame não era muito aquela pessoa super simpática. Inclusive, na minha concepção, assim, a Madame às vezes passava uma vibe meio a segunda mãe da Coraline. Depois eu falo um pouco mais sobre características dos personagens, características físicas. A outra personagem que eu queria mostrar aqui é a Sandy, que era uma outra aluna do internato, que eram poucas alunas, mas essa foi a que mais ficou amiga da Kitty, que mais compartilhou esse sentimento de que o lugar é bem esquisito. E logo a Kitty
a primeira coisa que a Kit faz é querer descobrir qual é o critério avaliativo que a Madame Dubré teve para escolher tão poucas meninas e o que elas tinham em comum, porque elas pareciam muito diferentes. E daí eu vou parar de falar sobre a história do livro, porque ela se baseia nessa casa esquisita em que essas alunas tão diferentes vão começar a interagir, a ter experiências estranhas na casa. O outro personagem que eu queria mostrar era o filho da Madame Dubré, que era o Jules, que é um francês também, tal qual a Madame, e a Kit diz que ele é o cara mais bonito do universo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a cara dele. Essa daí que eu tô pintando é a Kit, e sem querer querendo, ela acabou ficando com uma cara meio melancólica. Não que não faça muito sentido, mas assim, ela não se descreve muito no livro, então eu tomei a liberdade de deixar o cabelo dela meio mel. Ela não é ruiva, tá? É como se fosse um castanho, claro, um loiro, que chamam de loiro escuro, enfim. Ela só fala que ela é bem parecida com o pai dela, e ela fala que o pai dela é meio bronzeado, mas ele tem uma corzinha mais dourada, sei dizer, e ele tem um rosto quadrado, eu tentei lembrar disso, mas fora isso, eu, sem querer, deixei ela meio melancólica. De material, eu tô usando minha aquarela da Winsor & Newton com algumas pastilhas da Van Gogh no meio e o godezinho que eu fiz no último vídeo. Tá passando no teste. Essa daí é a Madame Dubré, que eu pensei na Madame Gothel da Rapunzel, né? Eu falei. E também peguei a foto de uma outra vilã madrasta da Disney pra me inspirar. Ela fala no livro que ela tem um rosto muito anguloso, tipo uma têmpora bem marcada, umas bochechas no... É meio geométrico o rosto dela. Por isso que eu me lembrei da Gothel, da Barbie, porque é meio estranho, né? De novo, como é uma personagem da casa, ela tem essa coisa meio mórbida, as cores são mais acinzentadas. Eles realmente falam, ela fala muito do olho distante, meio assim, sem vida. Então, eu quis trazer essas cores. O Jules, ele também ficou um pouco assim, apesar dele ter um pouquinho mais de cor, não ser 100% mórbido, ele... Tá, eu acho que eu já consegui passar minha mensagem. A outra personagem, de fato, é uma personagem ruiva, que é a Sandy. Ela foi, eu já falei, né, a amiga mais próxima da Kit nessa escola. E ela era definida como uma menina que tem um rosto fino. Eu acho que eu consegui passar. Ela foi minha pintura favorita. Ficou bem bonitinho mesmo. Ela era bem branquinha, com sardas e um cabelo, assim, que eu imaginei na minha cabeça bem cheio, bem cacheado e bem vermelho. Porque no meu universo, assim, as pessoas ruivas naturais têm o cabelo bem vermelho. Eu queria muito que o mundo fosse assim de verdade, entendeu? Seria muito mais legal. Gente, eu penei um pouco pra gravar esse vídeo. O ângulo tá bem pertinho, né? Mas é muito difícil gravar desenhando. A parte do desenho mais do que a parte da pintura. Que na pintura eu fui bem livre, eu não olhei nenhuma referência. Eu fui muito das cores que estavam na minha cabeça. Mas a parte do desenho é muito difícil. Por isso que às vezes, nessa gravação mesmo, eu dava um corte e o desenho tava quase no final. Porque eu gosto muito de ficar olhando a referência e a referência do celular, que é o que eu uso pra gravar o vídeo. Então, rolou isso. Os desenhos também ficaram super simples, mas eu acho que a mensagem que eu queria passar foi bem passada. E eu fiquei assim, eu juro que eu li esse livro em menos de 24 horas. Eu engoli esse livro, eu não conseguia dormir sem saber o final. Além de ser uma casa estranha, parecia que as pessoas estavam começando a agir estranho. Teve um momento que eu chorei e teve um outro momento que eu já estava com muita raiva e eu queria ser corajosa, que nem a Kit, e enfim. Eu só queria que tudo desse certo e ela voltasse sã e salva pra casa dela, entendeu? É engraçado, porque falando da linguagem do livro, no começo eu tinha achado que era um livro que tinha uma linguagem meio infantil, sabe? Tipo, não sei se vocês sentiram isso com Wandinha, enfim. Mas ele não tem um capítulo solto, sabe? Esse daí é o Jules, inclusive. Não vou mentir, eu olhei uma foto daquele feioso bonito, o Timothée Chalamet, sei lá, porque me veio na minha cabeça, eu pensei, o olhar dele parecia na minha cabeça que era ele mesmo. Coitado do menino, mas é porque às vezes eu acho esse ator um tanto sem expressão. Enfim, não é um ataque pessoal a ele, mas eu achei que o olhar
Eu copiei real, igualzinho, porque eu senti que o olhar era o mesmo. Eu só não queria que o queixo fosse tão marcado igual o do ator. Eu só queria que o queixo fosse um pouquinho mais pra frente, também um rosto fino, e também mais sombrio. Acho que não fala no livro, não fala oficialmente nada, nenhuma característica muito marcante dele, sem ser o olhar. E que ela fala que é o cara mais bonito do universo. Esse personagem, né, eu já falei que é o filho da Madame, e ele é um professor de música, né, nada mais, nada menos que um nepo baby, que acabou de se formar e foi lá trabalhar na escola da mãe. Eu, pessoalmente, não sou contra nepo baby se eles tiverem talento, tá? De verdade, eu espero que eu tenha aguçado a curiosidade de alguém pra ler esse livro. Eu soube que ele tem filme, e eu acho que ele foi reeditado, tá? Porque ele tem uma linguagem muito atual, mas o filme é de 1974. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado da pintura, da minha narração, meio confusa. Espero que se inscrevam no canal, deem um like, me sigam nas redes sociais e tchau!